Olá, bom dia, muito bom dia a todos vocês. Boa tarde, boa noite para aqueles que não podem se fazer presentes ao vivo conosco na manhã, todas as manhãs de quarta-feira, mas que assistem depois esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma quarta-feira para mais um estudo hoje do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo que nos chama à reflexão, nos chama a refletir sobre a vida, sobre a tomada de nossas decisões, sobre as consequências das nossas decisões. Bom dia, Gleiciane. Bom dia a todos aqueles que escolheram estar aqui conosco, buscando mais aprendizado, buscando melhoramento, buscando evolução, que é o que todos nós aqui na Terra buscamos e almejamos. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse momento, vamos elevar nosso pensamento a Deus. Bom dia, Ivaneide, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, acolhidos para mais um estudo. Se possível, vão para um lugar tranquilo, confortável, caso isso seja possível. Caso você esteja na sua casa, vá para um lugar calmo, sinta essa música lá no fundo, essa música que toca, essa música tão linda. Feche os olhos, respire fundo, pausadamente, bem tranquilo, buscando sentir a sua respiração. Puxe o ar pelo nariz, solte pela boca, para acalmar nossos corações, nossas mentes, que são tão agitadas. Bom dia, Ítala, Mateus. Seja muito bem-vindo. Então, se você tem essa possibilidade, vá para um lugar calmo, sinta essa música, respire fundo, feche os olhos. Sinta a presença de Deus, dos nossos anjos guardiães que sempre se fazem presentes em todos os momentos da nossa vida. Bom dia, Bruno. Pedimos nesse momento a proteção dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos guardiães que sempre nos acompanham, nos induzem, nos intuem no caminho do bem, para que estejam sempre conosco, nos conduzindo nesse momento de oração, de reflexão, para que possamos assimilar todos os ensinamentos de Jesus Cristo, para que tenhamos força para colocarmos em prática no nosso dia a dia, para que se torne hábito os ensinamentos dele, que nos deu a vida para nos salvar, para nos ensinar o caminho do bem, para que tenhamos força de seguir o caminho reto, para que possamos aprender, assimilar. Agradecemos por mais um dia de vida, por tudo que nos é oferecido, nos é ofertado, pela nossa família, e pedimos por todos aqueles que se encontram doentes, acamados, por todos aqueles que precisam de oração. Firme o seu pensamento em favor daquela pessoa que precisa de oração, que precisa de conforto, para os doentes da Covid, para aqueles que têm câncer, que lutam contra essa doença tão agressiva, que nos faz refletir sobre todos os aspectos da vida. Agradeça mais uma vez se você está com saúde, se você está presente na sua família, para que você agradeça mais uma vez pelo seu trabalho, pela possibilidade de trabalhar e de, através do seu trabalho, fazer o bem. Que assim seja. Bom dia a todos aqueles que chegaram depois. Bom dia, Carla, Lidiane, Jucimária. Sejam todos muito bem-vindos e acolhidos para mais um estudo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo.
esse capítulo que nos leva à reflexão e tem o título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O tópico é a porta estreita. Bom dia, Kátia. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Essas são passagens do Evangelho de São Mateus, no capítulo 7. Quando Jesus nos fala da porta estreita, porta ampla, o que vem à nossa memória, à nossa reflexão? A porta estreita, ela é realmente estreita, porque simboliza a difícil caminhada do espírito em busca da luz, em busca da evolução, em busca do melhoramento, que o objetivo de nós, seres humanos, estarmos encarnados aqui no planeta Terra, nesse planeta de provas e expiações. Já a porta larga é a porta da perdição. Mas por que ela é larga? Porque as más paixões são numerosas. E o caminho do mal, ele é frequentado pela maioria. A porta da salvação, ela é estreita. Porque o homem, para transpor essa porta, ele tem que vencer as suas más tendências, as suas más paixões. E requer um esforço muito grande de nós, de mim, de vocês, de você. Nós, seres imperfeitos, ainda temos muitos defeitos, ainda temos muitos vícios. E o que são essas paixões, essas más tendências que nos levam à porta larga e que nos impedem de chegar nessa porta estreita? São os vícios, justamente tudo aquilo que a gente vem estudando. Lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, quando Jesus nos convida à perfeição, nós estudamos os vícios, como as drogas, o álcool, o abuso do sexo, a gula, o jogo. Tudo isso nos afasta dessa porta estreita, nos deixa mais longe. E também os defeitos, a falta de caridade, a maledicência, a falta de compaixão, tudo isso nos deixa mais longe dessa porta estreita. Por isso, nós devemos combater tantos esses vícios, esses defeitos. Por isso, essa porta é estreita e nos leva à reflexão dos nossos atos, das nossas atitudes. Porque nós somos imediatistas e todos esses vícios nos levam a prazeres momentâneos, a viver o momento. Nós pensamos muito em viver o agora, esquecendo-nos de que somos seres imortais, eternos. Quando nós buscamos somente os prazeres materiais em detrimento dos prazeres espirituais, que nos levam à paz, que nos levam a um prazer permanente, a uma tranquilidade, em consequência nos leva à felicidade, porque nós buscamos os ensinamentos de Jesus Cristo para chegarmos a essa paz, nós sofremos as consequências desses atos. Esses vícios, esses defeitos que nós temos e que nós precisamos erradicá-los, nós sofremos as consequências dessas atitudes, de nos entregarmos aos vícios, à prática reiterada de defeitos. Por exemplo, quando eu bebo, eu busco um prazer momentâneo, uma alegria artificial, ou às vezes esquecer algo, às vezes esquecer os problemas, mas eu sofro as consequências da bebida. Eu tenho a ressaca, muitos se tornam alcoólatras, divorciam, perdem o emprego em razão da bebida, perdem muitas vezes a dignidade. Então, nós buscamos muito esses prazeres materiais que nos afastam da porta estreita e nos conduzem a essa porta larga. Mas eu pergunto a você, será que para alcançar essa porta estreita basta eu ser religioso?
Basta eu me dizer espírita, eu me dizer evangélico, ou eu frequentar a igreja católica, viver rezando dentro de uma igreja, de um centro espírita, mas ao mesmo tempo humilhar as pessoas, fazer o mal, ser maledicente, julgar as outras pessoas, ser intolerante? Será que ser religioso é o suficiente? E eu digo que não, porque o que importa é o caráter da pessoa, é a conduta da pessoa. Muitos se dizem ateus, mas seguem os ensinamentos de Jesus Cristo, de amor ao próximo, de caridade, são muito caridosos, são benevolentes, são solidários, são indulgentes com as imperfeições alheias. Então, esses são os ensinamentos de Jesus Cristo, que independe de religião, porque a religião, se ela não nos torna melhores, ela não atingiu o seu objetivo. Toda religião, o objetivo dela é nos tornar melhores. E se isso não está sendo feito, ela não atingiu o seu objetivo, ela frustrou a sua finalidade. Então não adianta ter a prece nos lábios, não adianta viver dentro da igreja, não adianta viver rezando se você tem o veneno no coração. Não adianta isso, não adianta você ter a prece nos lábios, mas ter o veneno no coração. Vocês estão me ouvindo e vendo bem? Então, o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, são humildes, são caridosos. Não basta dizer eu sou cristão. Jesus mesmo dizia: procurai os verdadeiros cristãos, e vós os reconhecereis por suas obras, porque a fé sem obras, ela é inócua, ela não vale de nada, ela não faz sentido. Obrigada, Kátia, pela informação. É porque tem alguém dizendo que não está me vendo. Mas às vezes é o problema na internet dele, Nuno. Às vezes é seu problema na internet. Então, mas o que isso, essa porta aberta, essa porta estreita, essa porta que tanto almejamos, esse caminho, como que nós conseguimos isso? Será que depende de Deus? Será que depende de Jesus? Será que depende da nossa família? Será que depende do outro nós alcançarmos essa porta? E eu digo que não. Isso, a finalidade que nós buscamos aqui, nós chegarmos e alcançarmos essa porta que é estreita, depende exclusivamente de nós. Depende de algo que se chama livre-arbítrio. Muitas vezes nós escutamos, nós ouvimos falar sobre livre-arbítrio, mas nós não refletimos sobre isso, nós não pensamos sobre a importância do livre-arbítrio, que é o poder que cabe a nós de decidirmos tudo, de decidirmos, é o poder de escolha, é o poder diante de uma situação de agirmos dessa ou daquela forma. E isso depende de nós, porque Deus, Jesus, trouxe os seus ensinamentos, mas nos deu essa liberdade de agirmos dessa ou daquela forma, de acordo com a nossa consciência, de acordo com a nossa consciência mesmo, de acordo com o que achamos que é certo, o que é errado. E o livre-arbítrio nos proporciona isso, o poder das escolhas, o poder de agirmos de acordo com as nossas convicções, de acordo com a nossa consciência. E eu vou dar um exemplo para vocês de como esse poder de escolha determina a nossa vida, o nosso futuro, determina o que acontece com nós na eternidade, como as nossas atitudes reverberam, como as nossas atitudes refletem na eternidade. Nós temos uma família, pai e mãe, com 2 irmãos. Imaginem, 2 irmãos crescendo numa mesma casa, tendo a mesma criação, os mesmos ensinamentos, os mesmos valores. Mãe muito pobre, família muito pobre, mãe dona de casa,
pai alcoólatra. O pai chegava bêbado em casa e agredia a mãe e os 2 filhos. Um dos filhos se revoltou com o mundo, com Deus, brigava, começou a usar drogas, como consequência, praticar crimes e foi preso. O pai faleceu em virtude de uma cirrose ocasionada pelo uso de álcool. O outro filho, ao contrário, exerceu a virtude da resiliência e usou toda a sua história de sofrimento como trampolim, como algo que o fez motivar a vencer. Não gostava de álcool, não gostava de drogas, porque via nesses vícios fonte de sofrimento. Via, presenciou, vivenciou o quanto o álcool, o quanto as drogas fez mal à sua família. E buscou nos estudos a forma de crescer na vida e ajudar todos aqueles que estavam à sua volta. A sua mãe, que tanto tinha sofrido, e buscou, através dos estudos, ajudar, melhorar, crescer. Muito estudioso, dedicado, sempre andou no caminho reto. Trabalhador, fazia todo tipo de serviço para alcançar os seus objetivos. E com muita dedicação, crescer honestamente, através do seu esforço. E ele venceu. Então nós vemos 2 filhos que tiveram a mesma criação, no mesmo ambiente, com as mesmas privações, com as mesmas frustrações. Mas qual a diferença primordial entre eles? Um se vitimizou, buscou colocar a culpa no seu sofrimento, em tudo que aconteceu a ele, no mundo, em Deus, e fez o caminho errado, buscou o caminho das drogas, dos vícios, do crime. Ao contrário, usou as dificuldades em seu desfavor, prejudicou a ele e a todos que o cercavam. Em contrapartida, o outro buscou nas experiências, nos obstáculos, motivação para vencer e se tornar cada dia melhor. E venceu. Isso também mostra como está presente no nosso dia a dia a lei de causa e efeito. Porque o livre-arbítrio está intimamente ligado à lei de causa e efeito. Porque através das nossas escolhas, nós sofremos as consequências dos nossos atos. E nessa história isso fica muito claro. O pai, que enveredou pelo vício do álcool, faleceu precocemente em virtude de uma cirrose ocasionada pelo uso abusivo de álcool. O filho, que não soube aproveitar as experiências e utilizar os obstáculos como fonte de crescimento, se enveredou pelo vício das drogas. Buscou o caminho mais fácil do crime e sofreu as consequências dessa atitude, foi preso. Sofreu as consequências dos seus atos na prisão, no cárcere. Em contrapartida, o outro filho que buscou nos obstáculos, utilizou esses obstáculos em seu favor, soube aproveitar tudo, mesmo as dificuldades, como fonte de crescimento e não como fonte de sofrimento. Sempre buscou o caminho reto do trabalho digno, do amor ao próximo, do esforço, da luta diária, através do estudo, através do trabalho, do crescimento honesto. Sofreu as consequências também, porque as consequências podem ser boas ou más
de acordo com o nosso livre-arbítrio, do poder de escolha e da forma como escolhemos tomar decisões nas nossas vidas. Então, tudo isso também está intimamente ligado à lei de progresso, porque duas são as estradas que se apresentam aos homens: da evolução ou da degradação. Ou evoluímos, seguimos adiante, melhoramos a cada dia, hoje melhor do que ontem, sempre. Ou, em contrapartida, nós regredimos, nós degradamos. Porque aqueles que pegam esse caminho, caminho reto, o caminho do bem, buscando sempre melhorar, é difícil demais. É um dia após o outro, degrau a degrau, mas ele nos conduz a essa porta estreita. Em detrimento disso, as más tendências, a entrega aos vícios, aos defeitos, nos leva a esse caminho largo, essa estrada que às vezes pode ser mais prazerosa momentaneamente, mas que nos leva à dor, ao sofrimento. Porque esses prazeres terrenos, eles são transitórios. E nós estamos aqui para buscar os prazeres espirituais, que são permanentes. Que nos trazem a paz, que nos trazem a tranquilidade. E isso só depende de nós, das nossas escolhas. Porque muitos são chamados, Deus chama a todos. Deus dá oportunidade a todos de acordo com o merecimento de cada um, de acordo com o que cada um precisa aprender. Dá provas para que nós possamos evoluir, aprender, sermos resilientes, aprendermos com cada obstáculo, com cada sofrimento que a vida nos coloca no nosso caminho. Porque às vezes nós nos deparamos com situações, doenças, falta de emprego, precária situação financeira, que nos mostra, que vem testar a nossa capacidade de resistir, de vigiar constantemente os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que a gente tenha uma constância. Dominar essas más tendências. Conter esse ímpeto de buscar sempre o prazer transitório, o prazer material, no álcool, no vício, no abuso do sexo, na gula. Tudo isso nos prejudica o nosso corpo e a nossa mente, o nosso espírito. São as fraquezas da carne. Então, tudo isso nos leva à reflexão e à importância de pensarmos, de refletirmos antes de agirmos. Porque nós somos os únicos responsáveis por tudo que nos acontece. Tudo que nos acontece é fruto das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, que nos leva à estrada da evolução ou, dependendo da nossa escolha, leva à degradação, leva a regredirmos. E eu tenho certeza que você que está aqui, hoje, numa quarta-feira de manhã, ou você que está assistindo esse estudo depois, na hora que tem tempo, busca o melhoramento, busca a evolução. E os ensinamentos de Jesus Cristo nos leva a isso, nos leva a essa paz, nos leva a essa tranquilidade, nos leva a ter a consciência tranquila, porque nos leva à reflexão. Através dos seus exemplos, nós podemos buscar ensinamentos para todas as nossas atividades diárias, seja no nosso trabalho, seja em casa, seja na rua, na forma como lidamos com as pessoas, na forma como lidamos com os problemas,
na forma como tratamos as outras pessoas, se somos intolerantes, se somos tolerantes. Se seguirmos os ensinamentos, de Jesus, nós certamente chegaremos a essa porta estreita que nós todos almejamos. E nesse momento de reflexão, nós temos, através desse estudo, chegamos à conclusão de que, através das nossas atitudes, do nosso poder de decisão, do nosso livre-arbítrio, atingir a tão almejada felicidade. Porque quanto mais seguirmos os ensinamentos de Jesus Cristo, mais seremos felizes, porque alcançaremos a paz de espírito, a tranquilidade, essa sensação de paz no coração, essa sensação de dever cumprido, que é o que todos nós queremos. Porque a felicidade, ela não está nos prazeres materiais. A felicidade, ela não está no dinheiro, ela não está no poder, ela não está na beleza, ela não está na juventude. Mas ela está nesses prazeres espirituais, que é o que nós buscamos. Esses prazeres constantes, permanentes. Espero que esse estudo leve você à reflexão, a agir antes de pensar, antes de agir, refletir nas consequências dos seus atos, porque muitas vezes nós teremos com as nossas atitudes um prazer momentâneo, nós teremos uma alegria que é artificial, mas que no outro dia vai gerar consequências que refletirão na eternidade. Levo você a refletir, a pensar em cada atitude, na hora de responder a alguém, conter o ímpeto, não julgar as outras pessoas, ser mais tolerantes na sua casa, com a sua família, com o seu filho. Seguir sempre os ensinamentos de Jesus, porque Ele certamente nos conduzirá à felicidade. Nesse momento, vamos mais uma vez fechar os olhos para fazermos a prece final, sentindo a presença de Jesus Cristo te envolvendo, te abraçando. Imagine Jesus impondo as mãos sobre a sua cabeça e das mãos dele sai um raio de luz que vai irradiando, vai entrando por todo o seu corpo, tirando do seu peito essa frustração que tanto te aflige, essa dor, essa angústia do seu peito. E essa luz vai se irradiando por cada cômodo da sua casa, para que a sua casa seja um ambiente de amor, de respeito, de carinho, de fraternidade, onde um ajude o outro, onde um seja o sustento do outro, para que possamos sempre refletir antes de agirmos, pensar nas consequências dos nossos atos, nos dar força para resistir às más tendências, às más paixões e caminharmos sempre rumo à porta estreita, que é o que todos almejamos. Que vocês tenham uma semana de muita paz, de muita fraternidade, de muita alegria e de muita harmonia nos seus lares, no seu trabalho, e que você seja luz por onde passar. Beijo, fiquem com Deus.